Neste vídeo, vamos explorar alguns recursos do console. Além do console.log, a gente vai utilizar uma série de outros recursos para explorar os nossos valores das variáveis, os nossos arrays e outras funções importantes para a gente verificar o funcionamento do nosso código JavaScript. Vamos ao vídeo então. Eu deixei preparado aqui um exemplo JavaScript, para a gente rodar no nosso navegador. E olha que interessante, se a gente abre este código aqui no nosso navegador, olha o que acontece. Eu executei o código, e como esse código é basicamente código JavaScript, não tem nada sendo jogado no HTML, não tem código HTML aqui ainda, não tem nenhum alert, por exemplo, tudo que vai aparecer no console. Então eu tenho que ativar o console. Já sabe, Para ativar o console, a gente clica aqui no F12, ou a gente pode também clicar no Ctrl+Shift+I, beleza? Esse aqui é o nosso console, é isso mesmo que eu estava esperando observar. Então eu vou bem no começo aqui do nosso console, deixa eu diminuir um pouco aqui para vocês verem. De repente no computador de vocês vai aparecer assim, tá? De repente no primeiro momento ele vai direto para a tag Elements, aqui em cima. E aí vocês vão clicar aqui em console, beleza? Aí tu clicou em console, como eu quero gravar a tela aqui, eu vou aumentar um pouco a fonte do console, tá? Para aumentar um pouco a fonte do console, basta clicar no Ctrl, bati na minha bala aqui, basta clicar no Ctrl e no scroll do mouse, tá? Aqui o scroll do mouse, beleza? E aí a fonte aumenta e diminui, beleza? E veja bem, quando a gente rodou a página com o console fechado, ele fez isso aqui, ó. Array 7 e array de 6. Pô, mas como assim array se eu estou utilizando uma coisa nova aqui hoje, Hoje eu não estou utilizando console.log, eu estou utilizando console.table. Só que o console.table só vai funcionar corretamente se tu executar o teu código com o console aberto. Então o console não pode estar fechado e depois você abrir. Ele já tem que estar aberto. E é isso que eu vou fazer agora. Agora que ele já está aberto, eu vou dar um F5. Vou dar um F5 aqui no navegador, obviamente. Vou dar um F5 aqui. E agora ele rodou de novo o meu código, atualizou a página, E com o console aberto, mostra coisas diferentes. Quando o console está aberto, o teu comando console.table, ele faz isso aqui. Olha que bacana isso aqui, olha só. Olha que legal isso aqui. Ele mostra o teu array num formato de tabela. Então você não precisa usar um for, por exemplo, para percorrer o seu array. Basta utilizar console.table, beleza? Anota aí, console.table é um recurso muito importante, beleza? Console.table. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Beleza? Console.table. Legal? Para que serve o console.table, então? Serve para mostrar conteúdo de um array numa forma mais detalhada, sem precisar usar o comando for. Legal isso, Eu acho muito legal. E aqui eu tenho dois arrays, tá? Um array só com segunda, terça, os dias da semana, e um outro array como se fossem sempre duas associações, O famoso array chave-valor que a gente pode fazer sob nossa responsabilidade, O primeiro array, ele tem uma posição e um valor. O segundo, ele vai ter uma posição e daí dois valores, Ou, como eu quero chamar, um array com minha chave e o meu valor, Então, isso aqui seria a minha chave e isso aqui seria o meu valor, Aí eu aproveitei um pouco aí para explorar um pouco o nosso vocabulário dos números em inglês, certo? Para a gente explorar um pouquinho. Beleza? Então, eu fui aqui de 1 até 6, legal? E além da posição, então a gente tem duas coisas neste array, bacana? Então ficou um array aí bem legal de nós observar o conteúdo dele numa tabela. Legal? Então a gente fez aqui uma tabela, beleza? Então sem muito mistério, basta colocar console.table e aí dentro dos parênteses o seu array. Barbada, Então a gente tem dois exemplos aqui do console.table e jogando um array para este console.table. Deu algum barulho aí? Beleza? Tranquilo? Galera, hoje eu estou com os dois personagens aqui. Quem conhece aí, comenta aí no chat, comenta aí no vídeo. Tem esse super-herói aqui, esse aqui, estão vendo aí? Esse aqui e esse aqui.
Quem souber quem são esses super-heróis pode comentar aí. Depois do console.table, vamos continuar aqui. Esse aqui é para a hora do intervalo, né? Na hora do intervalo a gente brinca aí com os bonecos. Depois do console.table, o que a gente tem? A gente tem aqui o console.clear. Olha que bacana aqui o console.clear. Eu vou tirar o comentário aqui, tá? Do console.clear. Vou salvar e vou atualizar aqui o meu navegador para a gente ver o que acontece. Ele mostrou aqui, ó, o console foi limpo. Significa que aqueles dois console.table que eu tinha feito sumiram, certo? Os dois console.table que eu tinha feito, eles sumiram, tá? Então, se eu fizer um clear, por exemplo, lá no final, isso aqui pode ser interessante tu fazer em algum lugar aí, né? Agora, por exemplo, eu vou fazer um console.clear aqui no final e vou atualizar aqui minha página. O que acontece? O console fica completamente vazio, não aparece nada no console. Então, isso aqui pode ser útil em alguns casos. Depois de você fazer um debug muito extenso, você quer dar uma limpada no console, beleza? Console.clear, sei que eu tinha anotado esse. Eu nem tinha anotado esse, mas vou anotar aqui. Console.clear, beleza? Além do console.clear, a gente vai utilizar agora o console.assert. Mas antes de utilizar o console.assert, a gente vai fazer um objeto aqui no JavaScript para ter um conteúdo, tá? Então eu fiz aqui um objeto que eu chamei de aluno1, tá? E esse aluno1, ele é composto por um nome de uma pessoa e a idade de uma pessoa. Eu não sei se isso aqui está certo, tá? Não sei se o Chaves tinha 80 anos, mas coloquei aqui o número 80 só para a gente ter um valor, tá? E aí eu fiz assim, ó, console.log aluno. Quando eu faço um console.log, ele simplesmente mostra a informação aqui. Então ele mostrou aqui o nome, Chaves, idade 80, certo? E aí depois eu vou utilizar então o que eu quero mesmo, que é o assert, beleza? Então nosso objetivo aqui é utilizar o assert. O que o assert vai fazer para a gente? Ele vai mostrar um erro caso ele não encontre a variável ou o objeto. Então eu posso utilizar uma mensagem se eu quiser, ou não, que nem aqui eu não utilizei mensagem, tá? Então eu simplesmente coloquei assim, ó, console.assert aluno1. Nesse caso, ele não vai fazer nada, porque existe o tal do aluno1, tá? Agora se eu pedisse assim, ó, console.log aluno2, olha o que acontece. Ó, ele dá um erro aqui, ó, ele diz que não tem o tal do aluno2 e já dá erro em todo o resto do código, tá? Então esse assert aqui serve para verificar a variável, né? Ele vai avaliar aquela variável ali. Se aquela variável existe, ele vai rodar o código normalmente, o resto do código normalmente. Agora, se ela não existe, ele vai dar um erro aqui no caso, ele não mostrou aqui, mas ele vai dar um erro para a gente e não vai mostrar nada a mais, beleza? Deixa eu salvar aqui e executar. Beleza. Depois do console.assert, eu fiz vários exemplos aqui do console.assert e note que eu pedi assim, ó, o aluno, ele rodou tranquilo, né? O aluno 1 ele rodou, idade ele rodou, só idade ele também rodou. E quando eu coloquei assim, aluno.nome, tá, ele também rodou o nome. Se eu não tivesse o nome dentro do aluno, olha o que ele ia fazer. Aluno.nome, deixa eu colocar aqui, não temos nome, né? Não temos nome. Deixa eu salvar e atualizar. Ó, não temos nome, então ele não rodou isso aqui, né? Ele não validou isso aqui, ele disse que não tem. Ele mostrou a mensagem pra gente, né? Não temos nome. Depois ele também mostrou, eu já tinha feito um exemplo aqui, ó, com o endereço, então ele mostrou não temos endereço. E quando eu faço um assert sem passar uma mensagem, ele simplesmente mostra que falhou e coloca ali console.assert. Então isso aqui é opcional, né? Eu posso colocar uma mensagem de erro ou não, tá? Deixa eu voltar aqui e colocar o nome do Chaves, beleza? Então aqui ficou uns exemplos bem diversificados aqui do assert, beleza? Depois eu quero fazer um teste aqui para verificar aqui se ele é adulto. Mas eu nem chamei essa função aqui, né? Então essa função aqui eu fiz, eu acabei fazendo, mas no final das contas eu nem utilizei a nossa function aqui. Posso usar ela aqui para exemplo apenas, console.log, e quero passar aqui adulto. Vou chamar a função adulto, e para a função adulto eu vou passar o nosso aluno1.
beleza? Note que a função adulto vai trabalhar com qualquer valor, tá? Então eu não preciso passar aqui, por exemplo, aluno 1 e aqui passar aluno 1 também, tá? Isso aqui é uma variável que vai ser sempre, ela sempre vai receber o aluno que eu passar. Então aqui eu posso passar o aluno 1, o aluno 2, tanto faz. Mas aqui no caso eu vou passar o aluno 1 e ele vai ter que dizer se esse aluno é um adulto ou não. Vamos rodar aqui. Olha que bacana. Então ele mostrou aqui, né? Sim, ele mostrou que é um adulto. Deixa eu fazer um console.log antes. Console.log. Aqui eu vou colocar o exemplo da nossa função, tá? Então eu posso colocar só assim, função, beleza? E depois da função eu coloco de novo. Então a gente sabe que entre as duas palavras função ali, vai ter o nosso valor da função que a gente está chamando, né? No caso ele disse sim, porque é um aluno, é alguém que tem mais de 18 anos, né? Deixa eu fazer um outro aluno aqui, deixa eu fazer o aluno 2 aqui, para nós chamar a nossa função novamente. Agora vai ser o aluno 2, vai ser o Kiko, tá? E o Kiko eu vou dizer que o Kiko tem 17 anos, e agora eu vou chamar o aluno 2, tá? Então aqui é aluno 2, vamos rodar de novo. Olha que bacana, ó. O aluno 2, ele passou não, né? Porque não é um adulto, beleza? Então aqui só um exemplo de uma função JavaScript para você ter aí um exemplo bem bacana e utilizar quando for necessário. Agora vamos para o count. Já riscamos ali o acerte. O que faz o count? O count ele conta para a gente separadamente as informações que eu precisar. Eu posso, por exemplo, ter um contador para um tipo de informação e um outro contador para outro tipo de informação. Que nesse caso aqui a gente criou a variável usuário e colocou nela o Bob e chamou a nossa função cumprimentar. O que o cumprimentar vai fazer? Ele vai fazer um contador para o nosso usuário e vai dizer olá para o nosso usuário. Nesse caso, ele disse aqui, ele fez só aqui o count. Como eu não fiz nada com o retorno, eu deveria fazer assim, né? Console. Agora que eu vi que eu não estou fazendo nada, então vamos fazer. Eu poderia fazer assim, por exemplo, console.log no meu cumprimentar. E esse cumprimentar, o que ele retorna? Ele retorna, deixa eu colocar em todos eles aqui, ele retorna no console algum texto, né? Deixa eu atualizar aqui. Olha que bacana. Então o Bob, agora sim, ele disse olá Bob, depois a Alice, ele disse olá Alice de novo. Então ele deu duas vezes o olá para Alice, né? Deixa eu ver o Alice aqui. E aí depois eu fiz o console.count da Alice. Percebeu que eu fiz os contadores para cada usuário aqui dentro e depois eu tenho o meu contador da Alice. É como se eu conseguisse fazer variáveis, né? E nessas variáveis eu fosse acumulando valores, certo? E essas variáveis aí vão ter os valores separados. Eu consegui ter dois contadores. Um para saber quantas vezes o Bob chamou a função cumprimentar e outro para saber quantas vezes a Alice chamou a função cumprimentar, beleza? Então é um jeito de contar. E se eu quiser resetar esses contadores, que é muito comum a gente querer resetar, a gente vai utilizar o count.reset. O count.reset é quando eu quero tirar fora as contagens que eu havia fazendo. Por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó. Se eu fizer console.countAlice, ele está me mostrando esse 3 aqui, né? Deixa eu fazer um reset aqui agora nesse aqui. Console.reset na Alice. Se eu fizer um console.reset na Alice e depois chamar novamente o cumprimentar, a gente vai ver que essa variável da Alice, esse contador da Alice, zerou. Não é... Eu digitei, olha que eu digitei ali, reset. Count, reset. Agora sim. Count, reset. Ó, tá vendo aqui o Alice? Ó, o Alice estava 1, depois 2, depois 3. Depois o que aconteceu com a Alice? Passou para 1 novamente, porque esse comando aqui, ó, ele fez aquele contador da Alice ser resetado, né? Ele voltou para o valor 1 novamente. Beleza? Então é isso que serve o count e o count reset. Mais exemplos do reset. Depois, esse dir aqui, galera, esse dir serve para a gente verificar aonde está salvo o nosso arquivo. Olha que bacana esse dir aqui, ó.
Esse dir, tu pode usar o dir, né? Eu coloquei aqui o dir, esse aqui o dir, e tem o dir XML. Para que faz o dir? O dir mostra no formato de objeto o diretório que você está. Nesse caso ele mostra aqui detalhadamente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, beleza. Ele mostra aqui detalhadamente qual é o diretório que eu estou trabalhando, qual é o meu diretório do arquivo que eu estou rodando nesse caso aqui, né? Então ele mostra a pasta que eu estou, o drive que eu estou, né? E o arquivo que eu estou rodando. Então é bacana para trabalhar já do lado do servidor, trabalhar algumas informações que estão lá no servidor, né? Onde está a nossa página, onde está o arquivo, né? Se é um arquivo HTML, se é um arquivo JS, eu consigo saber com o objeto que esse dir me oferece, tá? Console.dir, beleza? Quando eu faço assim, ó, console.dir, eu posso passar então algum arquivo. Nesse caso, eu vou passar o document.location, certo? Se eu fizer só console.dir, acho que ele não vai mostrar nada. Deixa eu testar aqui, agora fiquei curioso. Ele não mostra nada, tá? Ele fica vazio. Então, tu tem que passar o document.location, que é um parâmetro aí do HTML, né? Document.location, aí ele vai te mostrar em que pasta que está esse arquivo, qual é o nome desse arquivo, enfim, traz todas essas informações, certo? E o que faz o dir XML? O dir XML mostra as mesmas informações, só que num formato diferente, num formato XML. Então, dependendo da sua situação, como você vai tratar, como você quer pegar os valores, pode ser mais legal pegar no formato de objeto ou no formato de XML, tá? Esse aqui é o formato objeto e esse aqui é o formato XML, beleza? Então a gente vê esses dois aqui. E aí, para finalizar, a gente tem várias formas de colocar as informações na tela, né? O mais comum é o console.log, mas tem também o console.info, o console.war, de warning, né? E o console.error. Então ele faz, né, até a cor diferente, olha que bacana. Se eu fizer um info, aparece assim, né? Aparece escrito muito parecido com o console.log, né? Na verdade é a mesma coisa, né? Console.log ou console.info dá na mesma, né? Ele vai jogar na tela a informação que tu passa dentro dos parênteses. Mas olha que bacana se tu quiser fazer um console.warn. Se tu quiser fazer um console.warn, ele vai jogar aquele texto que tu passou ali em amarelo e vai fazer aquele símbolo da exclamação naquela linha. Isso é muito legal, né? Muito útil para debugar o nosso código. E se eu quiser fazer um console.error, olha que bacana que ele faz, ó. Ele faz aqui em vermelho, ele faz aqui em vermelhinho, né? E com aquele ícone do X branco na bolinha vermelha, beleza? Então a gente viu aí diversas funções, deixa eu ver se faltou alguma. O log a gente viu, o erro a gente viu agora também. O info é a mesma coisa que o log e o warning é o amarelinho, né? Certo? Então a gente viu aí várias funcionalidades para debugar o nosso código. Eu espero que essas funcionalidades ajudem você a programar cada vez mais códigos fáceis de compreender, códigos fáceis de interpretar e que todo mundo entenda o seu código. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.